Boa noite, boa noite, boa noite. Episódio 60 do A Gente Te Conta Podcast. Já estamos aí na meta dos 100. Hoje com o professor Marcel Ferreira, candidato a vereador de Benevides, professor da rede estadual aqui em Benevides, 42 anos, nascido e criado em Benevides, casado, pai de um casal de filhos, formado em educação física ou é física? Física, né? Especializado em educação especial. Esse é Marcel Ferreira, que a gente vai contar a história dele hoje, né? Te apresenta aí, meu queridão. Boa noite, Pablo. Boa noite. Todos os espectadores aqui do podcast A Gente Te Conta. É uma honra estar aqui, falando ao vivo com todos vocês, tratando daquilo que importa. O futuro depende das nossas decisões hoje, todos nós sabemos. Então estamos aqui para falar sobre a decisão de concorrer ao cargo de vereador. E dizer que o cargo de vereador é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Então nós temos que ter muita atenção e critério na hora de escolher. Sou o professor Marcel, candidato a vereador. Meu número é 11011, é um número bem fácil de gravar. Bem tranquilo, né? O Dinei já colocou aqui, boa noite. Teus alunos vão acompanhar, cara? Acredito que os nossos alunos estão acompanhando, muitos. Eu vou deixar para te escolher. Olha, vamos fazer uma introdução, que é a dúvida de muita gente, a questão da função do vereador, qual é a função do vereador? A atribuição. Pronto. Então, hoje que o Marcel vai começar diferente, né? Diferente dos outros candidatos, né? Ele vai pincelar e contar para vocês aí qual é a função de um vereador, né? Muito bem, gente. Como professor, a minha obrigação é partilhar o conhecimento, de forma que o conhecimento liberta e dá condições às pessoas de construir uma sociedade mais humana. Somos humanos, precisamos viver numa sociedade mais humana, onde as pessoas são respeitadas. Bem, é muita responsabilidade a decisão de concorrer a qualquer cargo eletivo. De prefeito, vice-prefeito, de vereador, não é diferente. O que ocorre é que muitas pessoas não têm conhecimento da importância do cargo de vereador. A democracia, ela significa que o poder emana do povo. Ou seja, o povo governa, mas ele governa através dos seus representantes. E o cargo destaque do vereador é o de representação do povo. Então, o eleitor precisa compreender qual é a pessoa que está nessa disputa. São mais de 100 candidatos, Pablo. E nós só teremos 13 vagas. Então o povo precisa ser muito criterioso ao escolher as futuras vereadoras. Eu defendo que a gente tenha pelo menos 60% de mulheres e 40% de homens na Câmara. A gente sabe que a participação feminina na política é minoritária, mas a gente vai chegar nesse nível. Quero dizer que a representação, ela depende muito daquilo que o eleitor vê no seu candidato. Qual a história de vida dessa pessoa? Quem é o professor Marcel? O professor Marcel é filho de professor. Meu pai é aposentado hoje, professor Favacho. E quando eu estudava na universidade, eu sempre pensava o quanto é importante o papel do professor na sociedade, porque ele transforma, através da sua prática de ensino, ele transforma a sociedade. Então, sempre levar a sério aquilo que você escolheu fazer. E não é diferente na questão da escolha de buscar um cargo de vereador no município de Benevides. Eu gostaria de não ser candidato, Pablo. Você não queria ser? Eu gostaria de não ser candidato. Porque é muito cômodo não ser candidato. Sim. Principalmente quando você
não dispõe e não faz parte de um grupo que dispõe de uma grande estrutura financeira para ir em busca do voto. Para você ter uma ideia, todos os dias quando a gente sai de casa, várias pessoas me abordam perguntando: professor, o senhor ajuda? Eu digo: mas que tipo de ajuda? Você pode providenciar uma cirurgia para minha mãe, que ela está numa situação difícil? Outra pessoa me aborda e pergunta: professor, o senhor pode conseguir alguns exames? O senhor pode conseguir um botijão de gás ou qualquer coisa parecida? Aí eu fico pensando, eu escuto as pessoas e eu vejo realmente a necessidade do nosso povo. Mas todas as vezes que eu vejo essas solicitações dos eleitores, eu me preocupo, porque se eles estão pedindo para os candidatos, é porque falta responsabilidade do poder público. Isso é fato, gente. Todos os lugares, todos os candidatos, sejam os candidatos da situação, que estão com a prefeita, sejam os candidatos da oposição, que é o grupo do qual eu faço parte, todos são abordados e o povo pede exames, consultas, cirurgias e uma série de situações. Ou seja, o nosso povo está necessitado. Benevides tem 62 anos de emancipação. E a gente pensa, o que nós construímos até aqui? A gente não pode ser leviano. Tivemos avanços, sim. Quando eu nasci lá atrás da escola Nateles, no bairro da Liberdade, as ruas eram caminhos. A escola Nateles não tinha muro e eu ia direto para a minha sala. Da minha casa para a sala de aula, andando em caminhos, no meio do mato. Hoje a minha rua é asfaltada. Tem uma boa iluminação, mas não é só isso que o povo precisa. Eu gostaria de citar aqui um problema que houve que marcou hoje a minha decisão de concorrer ao cargo de vereador. Foi quando eu tomei conhecimento que a professora da minha filha veio a óbito na UPA por falta de material e falta de profissional que a atendesse de forma adequada naquele momento. Isso é um exemplo que aconteceu na atual gestão. Isso acontecia em gestões anteriores também. As pessoas dizem, mas isso acontecia também lá atrás, quando eram outros governantes. E agora continua acontecendo. E quando eu te digo eu não queria ser candidato, não é a vontade de muita gente de boa fé participar de um pleito. Por que a gente se lança? Porque tem muito problema na nossa cidade que a gente gostaria que tivesse solução. Então, assim, um dos papéis fundamentais do vereador é representar o seu povo. Na democracia, o povo governa através do seu vereador. Eu estou falando a nível de eleições municipais, de município. O povo governa através de quem ele escolheu para lhe representar. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre, para que as pessoas entendam, não escolham qualquer pessoa. Conheçam cada um que se coloca para pedir a oportunidade de lhe representar. Hoje eu caminhei numa comunidade chamada Renascer, uma comunidade totalmente abandonada pelo poder público. Então, assim, as pessoas ali, elas estão desacreditadas. Eu ouvi muita coisa, ouvi pelos outros, que foram lá, enganaram, viraram as costas e sumiram. Eu ouvi o desabafo daquelas pessoas, ouvi atentamente, e aí eu disse o seguinte, eu disse, olha, todos aqueles que aparecem de 4 em 4 anos aqui e somem, são aqueles que não mereciam o seu voto. Isso foi provado. São aqueles que muitas vezes compraram o voto das pessoas. Quem compra voto não representa ninguém. Quando o candidato a vereador compra o voto, ele está promovendo um ato de corrupção ativa. E quem vendeu o seu voto está cometendo o ato de corrupção também, mas passiva. Ou seja,
falta o remédio na unidade de saúde, falta o médico para fazer os procedimentos de baixa complexidade muitas vezes, falta os profissionais para os procedimentos de média complexidade, alta complexidade o município não atende mesmo. Nós não temos hospital. E Marcel, e como tu vai cobrar o cara que tu votou, sendo que ele comprou o teu voto? Não tem como. Boa pergunta. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É por isso que ele aparece de 4 em 4 anos, com uma mega estrutura para comprar a consciência das pessoas. E o povo passar mais 4 anos lamentando. Gente, eu creio muito na lei da semeadura. Você planta, você colhe. A gente não deseja o mal, claro, a gente quer o bem das pessoas. Mas todas aquelas pessoas que muitas vezes têm um pensamento imediatista, olha, eu quero resolver uma situação hoje. Se você comprar a bateria do meu carro, eu tenho 10 votos na minha casa. Então você plantou o mal. Não foi só para você, foi para o município como um todo. Porque assim como a professora Lene, que era professora da minha filha, faleceu na UPA, mais pessoas vão continuar morrendo por falta de atendimento adequado. Eu não estou aqui criticando o trabalho dos profissionais da saúde do nosso município, mas a gente precisa de suporte, precisa de material, precisa de qualificação. Então, eu apresento 22 propostas de projeto de lei. Todas aquelas estão diretamente relacionadas às necessidades que nós presenciamos. Você pode falar em nossa as 22? cidade. Tá com folhetinho? Eu não trouxe aqui, mas eu posso citar as principais. Cite as principais, então. Por exemplo, do serviço público é onde eu começo a falar. O serviço público em Benevides, ele fere, lamentavelmente, princípios fundamentais da Constituição. Por exemplo, o princípio da impessoalidade. Quando a gente fala, por exemplo, em perseguição política, assédio moral, isso é comum em Benevides. Nós fizemos, Pablo, inclusive um vídeo, um teatro, onde uma jovem encenou que era uma funcionária e ela era obrigada a participar de atividades políticas, comícios, reuniões, no horário de trabalho e às vezes fora do horário de trabalho. E se não for, poderá sofrer algum tipo de... Cheguei a ver o vídeo. Chegou a ver? Então, lamentavelmente, isso ocorre em Benevides. O assédio moral, ele é descarado na cidade de Benevides, no nosso município. E eu, como servidor público, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu digo, olha, eu seria demitido, mas eu não aceitaria esse tipo de coisa. Porque, assim, a gente passa 4, 5 anos numa universidade. A gente se qualifica para buscar um emprego, um trabalho, seja no serviço público ou na iniciativa privada, e nenhum ser humano deve sofrer qualquer tipo de opressão. Nós somos livres e essa liberdade quem dá é Deus e ninguém pode tirar de nós. Então eu não aceito. Claro que a gente deve cumprir as nossas atribuições com zelo, mas não devemos aceitar nenhum tipo de perseguição ou obrigação. Pablo, eu tenho muitos amigos que gostariam de se manifestar, mas têm medo. Não podem. Não podem, porque hoje eu faço parte do grupo da oposição. Então, se você colocar uma bandeira do professor Marcel na sua casa, qualquer coisa, certamente essa pessoa vai sofrer algum tipo de perseguição. Então, assim, no serviço público a gente propõe um projeto de lei para combater o assédio moral, para combater a perseguição política, desvio de função e todas as faltas de respeito cometidas contra o servidor, o trabalhador do serviço público, de forma geral. Proponho a lei de combate ao nepotismo,
que é o nepotismo? O nepotismo é quando a prefeita ou o prefeito do município emprega os seus parentes diretos. Inclusive, eu fiz uma live sobre isso explicando. Então, quando eu venho propor um projeto de lei para combater o nepotismo, é uma forma até de abrir os olhos da atual gestão. Tome cuidado com isso, porque isso é crime, isso fere princípios constitucionais. Princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade na administração pública. Isso é grave. Por que isso acontece em Benevides? Porque nós temos, assim, a gente tem que ter um certo cuidado ao falar, mas eu falo aquilo que eu tenho conhecimento de causa. A atual Câmara de Vereadores, a maioria é acovardada. Eles não têm coragem de fazer o seu trabalho, que é o de fiscalizar. Eu, vereador deste município, eu teria chamado a senhora prefeita para explicar por que nomear mãe, pai e irmãs para o serviço público em nosso município. Isso é crime, gente. Só que, o que acontece? As pessoas parece que estão assim anestesiadas ou não têm a informação de quão isso é grave. Isso é muito grave. Isso é um desrespeito com o povo de Benevides. E eu proponho uma solução para a atual gestão. Não dá mais tempo, né? Porque está terminando o mandato. Sim. Mas a solução para o próximo prefeito de Benevides é que nós possamos combater o nepotismo da seguinte forma. Vamos promover o processo seletivo. Os familiares do próximo prefeito ou da prefeita poderão ingressar no serviço público, sim, mas terão que passar pelo processo seletivo. Apresentem seus títulos, apresentem suas qualificações, apresentem o seu tempo de serviço. Qual vereador vai fazer isso? Ele precisa ser independente. Essa questão do processo seletivo é algo que realmente o público aqui do nosso podcast, ele sempre pede. Sempre perguntam sobre o concurso público, né? O Jackson já botou aqui, olha. E o concurso público? Benevides há 16 anos não tem concurso público. A Ellen colocou. Esse fala a verdade, né? Exatamente. O pessoal fala que está muito preparado também, né? E voltando para o concurso público, realmente o pessoal sempre pede muito aqui. Como seria uma proposta tua para conseguir? Será que você sozinho na Câmara conseguiria um concurso público? Boa pergunta. Quando você fala, você sozinho conseguiria? A gente pensa, quem serão os próximos vereadores eleitos? Sim. A gente gostaria que o povo de Benevides fosse criterioso e escolhesse realmente 13 representantes que cumprissem o seu papel de representação, fiscalização e legislar em favor do povo. Não sabemos quem será, mas digamos que na pior das hipóteses, eu seja a única voz naquele parlamento que defende que, de fato, a gente seja independente, que o poder legislativo, na forma da Constituição, ele seja, de fato, independente do poder executivo. Na pior das hipóteses, só o professor Marcel defende o concurso. E aí, vai realizar? Uma pergunta importante, né? Sim. E, inclusive, muita gente tem perguntado isso. Professor, e aí? O senhor vai conseguir aprovar? Seus projetos são muito bons. Mas se todo mundo estiver contra o senhor, existe uma saída legal, gente. Nós temos condições de virar essa página, de promover a aprovação de projeto através da iniciativa popular. Se nós tivermos o apoio de 5%, gente, só 5% da população, nós conseguiremos aprovar todos os projetos que são de interesse do povo de Benevides e não interesse de grupos privilegiados. Puxando agora, eu queria entender um pouquinho essa aqui, que é a parte da independência do poder legislativo. Como é que você vê essa independência? Hoje você acredita que seja dependente? O que ocorre? Por exemplo, o grupo da atual gestora,
que está buscando a reeleição. Ontem mesmo, estava num evento, num baby chá, e uma pessoa conhecida chegou comigo e disse: olha, eu estou vendo pouco movimento dos candidatos da oposição. Eu não vejo assim que vocês realmente estão empenhados nessa busca. Aí ele citou um candidato que é muito próximo da atual gestora. E ele disse assim: olha, esse candidato está muito forte. Tu já viu? Tem bandeira em tudo quanto é casa, bandeiras bonitas, coloridas. Aí eu fiquei ouvindo, né? Eu disse: olha, você é uma pessoa bem inteligente. Tu sabe que uma bandeira dessa custa dinheiro, né? E que dinheiro não dá em árvore. De onde vem esse dinheiro? Quem está financiando isso aí? Será que, por exemplo, os candidatos preferidos da atual gestora, que tem muito dinheiro, estão em cima de uma montanha de dinheiro? Essa galera. Será que esses vereadores, se forem eleitos, esses candidatos, se forem eleitos, eles vão fiscalizar, caso ela também seja eleita? Pense um pouco sobre isso. Aí ele pensou rápido e disse: claro que não vai fiscalizar. Não vai mesmo. Então, o poder legislativo só será independente se as campanhas não tiverem financiamento, principalmente esses grandes financiadores. Porque só se de repente chegasse um empresário que tivesse muito amor por Benevides, ou uma pessoa física mesmo que tivesse muito dinheiro, e disse: olha, o professor Marcel poderá ser um ótimo vereador, ele vai fiscalizar, ele vai representar o povo, ele vai legislar em favor do povo, eu vou investir 100 mil, 200 mil na campanha do professor. Se aparecesse uma pessoa assim, que não, eu quero ver o professor atuar lá no parlamento dessa forma coerente, séria que ele está dizendo que vai fazer, e eu vou investir nele, mas eu não quero nada em troca, eu só vou investir nele. Seria muito bom, porque nós faríamos nossa campanha e nós teríamos também essas bandeiras coloridas, nós teríamos uma campanha forte. Então, o grupo da oposição não tem nem 1/10 da estrutura que os candidatos preferidos têm lá na situação. Marcel, outra coisa que eu vou te perguntar. Essa questão realmente se torna algo bem complicado. Mas aí nós temos a questão das doações, né? Por que os candidatos de oposição não buscaram doações ou um financiamento? Sim, realmente. A gente, por exemplo... Eu pelo menos não vi nenhum buscar, nenhuma caixinha, nenhum empresário. Então, para mim, falta esse, acho que, interesse de buscar também a doação. É interessante a sua observação, uma forma que a gente tem também para explicar nesse ponto. Por exemplo, os meus amigos são professores. Professor, qual é a situação do professor hoje? Vou dizer que o professor ganha mal? Não. Em relação à maioria dos trabalhadores, né? Porém, o professor não tem dinheiro sobrando. Por exemplo, os meus amigos, se eu fizer, por exemplo, uma caixinha, uma coleta, a gente chama de vaquinha. Vaquinha, né? Vaquinha eleitoral, né? Vaquinha eleitoral. A gente pode arrecadar R$100 de um, 100 do outro, 200 do outro. Digamos que a gente chegue aí no valor de R$2.000. R$2.000 diante das megas estruturas é muito pouco. Mal dá para o combustível que você gasta. Então, a gente não tem essa capacidade de arrecadação que os demais, né? E assim, existe também a questão do fundo partidário, né? Dependendo da representação, o partido tem um fundo partidário que pode ser razoável ou muito baixo, dependendo da representação. Então, assim, esforço há nessa questão. E tem pessoas que doam de forma solidária, né? Poxa, está com muita dificuldade, professor, de chegar nas comunidades. Olha, eu vou doar aqui 10 bandeiras, professor, para o senhor. Eu vou doar aqui 5 bandeiras, eu consigo 5 bandeiras. Cada bandeira, em média, R$12, uma bandeira colorida. E talvez assim a gente consiga ter um visual melhor. Então, assim, não tem comparação.
O que ocorre, né? A atual situação, além de ter a máquina administrativa, tem o apoio do governador, né? O apoio político e financeiro, né? Então, assim, é uma disparidade muito grande. Então, assim, o ideal é que as campanhas elas tivessem equilíbrio e que a gente embasasse o processo através do debate, da proposição, de propostas. O debate seria fundamental, de forma que as pessoas comparassem, e não pela estrutura. O candidato está muito forte porque tem muita bandeira nas casas. O candidato está muito forte porque ele tem muito formiguinha na rua. Não por essa estrutura que vem do dinheiro, mas pela estrutura na capacidade de representar o seu povo. Aí nós teríamos um município mais desenvolvido. A gente está entre dois municípios, Pablo, que cresceram. Marituba tem a metade da nossa idade. Marituba tem 32 anos, 31, 32 anos. Nós temos 62 anos. E Marituba avançou. Tu vê que, por exemplo, a BR-316, que passa por Marituba, é toda iluminada quando você chega em Benevides. Quando você chega em Santa Isabel. A Estrada do Maratá. Estrada do Maratá, uma escuridão terrível. Ontem eu fui na comunidade Nossa Senhora do Carmo. Eu já tinha ido 2 vezes lá na mesma casa. Ontem, devido à escuridão, eu não enxerguei mais a casa da pessoa. Tive que ligar. Onde é mesmo a sua casa? Porque eu não enxergava, né, na escuridão. Então, tem questões que a gente precisa realmente se debruçar para resolver em nosso município. Por isso eu sou candidato. Não gostaria de ser. Se tivesse tudo ok, continuaria na minha sala de aula, cuidando da minha família. Na tranquilidade. Na tranquilidade. Nem tanto tranquilidade também. Então, bora para a mobilidade. Mobilidade urbana, o que você quer dizer, né? Tá. A gente vai avançar para a mobilidade, mas eu gostaria de tocar especificamente para complementar a questão da transparência. Sim, pode. Por exemplo, existe uma lei nacional da transparência, né, que orienta os municípios, porque a transparência é uma forma de controle social. Pablo, se você tem acesso ao orçamento global do município, você vai pensar assim, poxa, mas nós poderíamos ter resolvido essas questões. Não era para faltar remédio na farmácia do posto, Marcel, se nós temos um orçamento para Marcel, eu vou te interromper um pouquinho só para me falar que é um ponto de vista que eu tenho. Cara, como eu sinto dificuldade de conseguir dados de Benevides. Eu sinto muita dificuldade. Às vezes eu quero trazer uma pergunta mais objetiva, mais direta, e eu não tenho dados, eu não encontro dados sobre Benevides. Isso pesa, né? São muitas barreiras, né, que impedem o acesso do cidadão a essas informações. Então, para te ter uma ideia, eu vou citar só um ponto aqui, a folha de pagamento. Na gestão passada, por exemplo, a gente conseguia ver o nome e o sobrenome das pessoas. Agora, tenta baixar a folha de pagamento do município. Só o nome. Só aparece o cargo. Só aparece o cargo da pessoa. Por exemplo, auxiliar administrativo, 1 salário mínimo. Auxiliar de cozinha, 1 salário mínimo. Você não sabe mais quem está recebendo aqui. Por que será? Será que tem muito sobrenome lá da prefeita? Não tem mais, gente. Eu acho um absurdo. E assim, eu converso com muita gente que não é do município. Assim, amigos que moram em Belém, moram em Ananindeua, moram em outros municípios. E eles dizem, Marcel, não acredito que isso acontece em Benevides. Benevides está dentro da região metropolitana, muito próximo dos tribunais de justiça aqui de Belém. E a prefeita faz isso mesmo? É muita cara de pau. O prefeito fazer o que tu estás me dizendo. Ou seja, você não vê o nome das pessoas na folha de pagamento, Pablo. É um absurdo isso. É brincar muito com a cara do povo de Benevides. Ou seja, tu não vê mais o nome das pessoas, sobrenome. Quem é que está nessa folha de pagamento? Quanto recebe esse fulano? Que é primo, que é irmã, que é tio, que é pai, que é mãe. Complicado isso, meu amigo. Falta transparência em nossa cidade. Fale com seu eleitor ali, amigão. E diga seu número por último, tá? Tá certo. Bem, gente, eu gostaria de falar com os eleitores de Benevides, que nós temos uma oportunidade extraordinária de mostrar que quem manda é o povo. É o povo que dá autorização
para o prefeito ocupar a cadeira de prefeito, para o vice-prefeito ocupar a cadeira de vice-prefeito e para os próximos 13 vereadores ocuparem essa cadeira. É você, eleitor, que dá a autorização. Se você não autoriza, ninguém senta lá. Então, para você perceber a importância da sua cidadania para a construção da nossa cidade. Eu costumo dizer que nós somos responsáveis por todos os avanços que tem em uma cidade, mas também nós somos responsáveis por todas as mazelas da nossa cidade. Porque quando nós fazemos uma má escolha, as mazelas, os problemas que afligem o nosso povo, é responsabilidade nossa também. Por isso, gente, vamos ter critério nessa escolha. Eu tenho levado essas 22 propostas de projeto de lei em todas as casas. Todas as casas do município eu gostaria que chegasse esse material para que as pessoas recebessem, tirassem um tempinho para ler e saber que tem candidato que apresenta proposta, tem candidato que não apresenta proposta. Chega com seu número, seu santinho, tá aqui, vote em mim. E às vezes troca ali, olha, eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali. Mas quais são as propostas desse candidato para o nosso município? Então vamos fazer a escolha certa, a escolha criteriosa. São mais de 100 candidatos e a gente só tem 13 vagas. Vamos selecionar as vereadoras e vereadores que de fato vão representar o povo. Não se preocupem, o professor é da oposição, o professor é contra o atual governo, eu sou funcionário, tem eleitor que até gosta da forma como o município está sendo governado, tem muitos que estão insatisfeitos. Mas assim, gente, independente da questão de você gostar ou não do governo, o importante é que você, votando no professor Marcel 11011, grave bem esse número, você vai estar elegendo um vereador que de fato vai cumprir as suas atribuições, as suas funções. Eu não devo nada para ninguém, não tenho financiador de campanha. Portanto, vou cumprir a minha responsabilidade de parlamentar, de representante do povo. O meu aliado é o povo e não quem quer que seja que tem interesse escuso. Vamos fiscalizar, vamos chamar para se explicar. Se complicar, vamos abrir CPI para investigar. Tem que ter coragem, tem que ser independente, tem que cumprir o papel que é previsto na Constituição para o vereador. O vereador tem que ser independente. Tá certo? Tudo que for para benefício do povo, independente se eu sou oposição ou não, eu estou dentro. Tudo que ferir princípios fundamentais da legalidade, eu sou contra e vou denunciar. É isso aí. Beleza. O número? Então, 11011, lá no dia 6 de outubro, professor Marcel, coragem para te representar e te defender, com unhas e dentes. Até colocaram aqui, faz o M, né? Faz o M, né?